Bom dia, meus caros alunos do curso de Direito Ânimo Unisul, Unidade Trajano. Quem vos fala mais uma vez é o professor Ercílio. Estamos conversando aqui sobre no dia 16 de novembro, estágio Super 1 do Núcleo de Prática Jurídica, nosso último módulo. Alguns recados paroquiais, nossa prova semana que vem, dinâmica da prova já está colocado lá na ferramenta Mural. O horário da prova vai ser das 8 horas às 11h15. Vocês vão iniciar e vão findar a atividade no horário de aula. Vai ser um dos cases que vão ser já foram debatidos, né? E é claro, menos ação monitória. A ação monitória a gente vai fazer, não vai cair na prova, né? Então, ou cai uma ação de reparação de danos, ou vai cair uma ação de obrigação de fazer, ou o vício redibitório de hoje, tá? Então, existiu alguma dúvida referente à atividade da última aula? Alguma questão, alguma questão, alguma questão que porventura não tenha ficado bem clara? Era uma das ações mais complexas, né? Porque era uma ação de obrigação de fazer de preceito combinatório. Alguns alteraram, inverteram a ação de preceito combinatório com obrigação de fazer. Mas o preceito combinatório ali é a obrigatoriedade, né, a imposição de uma penalidade, nesse caso, penalidade pecuniária, se por acaso, né, o réu não realizar no tempo e modo devidos, né, a sua obrigação. Com relação ao foro competente, não existia dúvidas, né, do foro competente, que justamente é a vara civil da comarca da capital, né? Porque tanto a parte ativa quanto a parte passiva, né? Ou a parte ativa, endereço domiciliar na capital, o estabelecimento comercial do plano de saúde também na capital, então não tinha grandes dúvidas em relação à competência, que seria, obviamente, a vara civil da comarca da capital, em decorrência do valor que não poderia ser do juizado, né? Não poderia ser do juizado. Gratuidade da justiça, artigo 98 do CPC, né? Então, primeiro tópico. Professor, pode ser colocado lá antes dos pedidos e requerimentos sem problema nenhum. Pode ser colocado lá, né? A ordem dos fatores não altera o produto aqui, né? Digamos assim. O que não pode é, por exemplo, você começar com os fatos e no meio, entre os fatos e a fundamentação jurídica, trazer essa gratuidade, né? Então, ou você coloca logo após o preâmbulo ou ao final, né? Então, bem tranquilo, artigo 98 do CPC, né? Os fatos, correlacionando os fatos pretérito para o mais recente, trazer a principal situação, né, que era justamente a necessidade de realização da operação que fosse custeada pelo plano de saúde, né, sob pena de risco de morte, né, do autor. Então, fazer essa devida correlação. A fundamentação jurídica, né? Tem um aspecto funcional do direito à saúde, o acesso universal à saúde, né? Apesar de ser um plano de saúde. Aí tem tem a lei federal, a 9658/98, que trata justamente do plano de saúde, né? Seus artigos 10 seguintes. Tem outros dispositivos que dentro dessa lei federal vocês poderiam citar também, sem problema. Alguns citaram, né? Além desse artigo 10, citaram outros dispositivos legais também. Então, mas era uma lei importante de se trabalhar, né? Além disso, tem as súmulas, né? As súmulas referentes aos planos de saúde,
inclusive falando da questão da relação de consumo, né? Desde que não seja um plano de autorregulamentação, né? Então, tem algumas súmulas que deveriam trazer a respeito dessa questão, que foi trabalhada na petição inicial, né? Citar dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, né? Seria importante alguns dispositivos. Exemplo bem claro, lá no artigo 51, nós temos alguns dispositivos interessantes, né? Cláusulas iníquas ou abusivas, ou que colocam em desvantagem excessiva o consumidor, são dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para demonstrar que, obviamente, essa situação realizada pelo plano de saúde é uma situação contra a legem, né? Citar a jurisprudência, aqui nós temos uma jurisprudência que retrata bem essa questão, né? Se citaram outras jurisprudências lá nos respectivas petições iniciais, né? Obrigação de fazer, plano de saúde, negativa de fornecimento de órtese e próteses com base na alegação de vigência período de carência, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, peculiaridades do caso concreto a serem consideradas. Autor que já era segurado da ré há mais de 10 anos, ocorrência de simples migração, boa-fé do consumidor, hipossuficiência constatada. Cláusula de carência que se apresenta abusiva na hipótese específica, dever de fornecimento reconhecido. Então, tem várias jurisprudências nesse sentido, né, em outros tribunais também, que é o que retrata bem o caso que foi repassado a vocês, né? Aí argumenta com as próprias palavras, né? Toda vez que faz uma citação direta, faz o parágrafo de introdução, faz o parágrafo de arrematação, né? Não pode deixar a jurisprudência jogada a esmo, né? O que é a jurisprudência jogada a esmo? Na verdade, é você não faz o fechamento das ideias, né? Então, toda vez que você, bom dia, Carolina, toda vez que você faz uma citação direta, seja de lei, né, um normativo, ou de uma doutrina, ou de uma jurisprudência, faz o parágrafo de introdução para você contextualizar o porquê que você está inserindo aquela citação. E depois de depois de realizar a citação, ou você faz um link com outra, né, ou você faz o fecho das ideias. Aí você conclui, né? Você faz a argumentação final referente àquela citação. O que não pode é, por exemplo, coloca a citação direta e não argumenta. E aí já passa para o próximo tópico. Fica deficiente, né? Me parece que o texto ele não tem um sentido claro. Né? Ele não tem um sentido claro. Então, nesse aspecto aí, é importante fazer essa amarração, né? Um texto ele tem que ter um início, um meio e um fim, ele tem que ter uma lógica. Ele tem que ter uma dinâmica em que o interlocutor, ao ler o texto, ele não tenha dúvidas do que você está escrevendo e não tenha dúvidas do que você está perseguindo, né? O que você está pretendendo com aquele texto, certo? Então é muito importante você fazer essa correlação, né? Sempre lembrando essas situações. Você pode fazer citação direta, você pode fazer uma paráfrase que é dentro do teu próprio parágrafo, fazer a citação do dispositivo legal ou da própria jurisprudência, né? Ou fazer a citação direta com recuo de texto, como está aqui no modelo, né, de gabarito da nossa petição, tá? Teria que trabalhar com a tutela de urgência, alguns trabalharam com o artigo 300, né? Poderia trabalhar também com
o artigo 84, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo, né? Evidenciada na relação de consumo. Poderia também trabalhar com a tutela inibitória, que é aquela do 497, acumulada com 537 do CPC, sem problema nenhum. Tá? O importante, ao trabalhar com essa tutela de urgência, é você demonstrar os requisitos para que ela fosse concedida, né? Então, os requisitos básicos, né, para uma concessão de uma tutela de urgência os boniuris e periculo in mora, né? O que seria, se nós fôssemos tentar pensar algumas expressões aí, o que seria realmente de argumentação, né? O que você poderia evidenciar como argumentação? O que nós poderíamos colocar ali como a fumaça, o perigo da demora, que é o mais fácil, né? Eu acredito que seja o mais fácil de você argumentar. O que nós poderíamos colocar como perigo da demora? E aí? E aí? O risco de morte, né? Perfeito, o risco de morte, né? Na verdade, não se pode esperar nem que a parte adversa ela seja citada, né? Nem que a parte adversa seja citada. Nem isso. Nem que a parte... porque se ela fosse citada, obviamente, a grande chance de ele concorrer com um evento morte, né? Então, o perigo da demora ali tá bem consubstanciado, por assim dizer, né? Ele tá bem claro, né? O perigo da demora, ele está devidamente atrelado, né, à situação posta. E o fumus boniuris? O que a gente poderia falar sobre o fumus boniuris? E aí? O que seria esse fumus boniuris? Quando a gente fala em fumus boniuris, o que seria essa dinâmica, essa expressão comumente utilizada, né, nas tutelas de urgência, nas liminares? Quando nós falamos em fumus boniuris, estamos querendo externar o quê, hein? E aí? Uma ideia? Embasamento técnico através do médico. O fumus boniuris, se nós vamos fazer uma analogia, né? Uma analogia não, mas como é que se diz? A tradução, né? A tradução semântica da expressão é a denominada fumaça do bom direito, né? Fumaça do bom direito. E o que é a fumaça do bom direito? Nesse caso aqui, o que nós entendemos que é a fumaça do bom direito? E aí? Vou trazer mais para cá a telinha também. Alguém tem alguma ideia? O que seria a fumaça do bom direito? Nesse caso aqui da obrigação de fazer? Alguma ideia? A fumaça do bom direito é a plausibilidade, né? Quando fala em fumaça do bom direito, um dos requisitos da liminar, da tutela de urgência, é a plausibilidade das suas argumentações, que elas sejam plausíveis, né? E onde é que está a plausibilidade
que é plausível aqui? O que salta aos olhos que demonstra o alegado direito, pretenso direito do teu cliente? E aí? A doença, né? A doença e além disso, a migração de plano, né? A migração do plano. Na verdade, houve uma migração de plano, né? Então o teu cliente ele já estava nesse plano de saúde, só que era um plano de saúde coletivo. Ele se desligou da empresa, né? No caso da instituição de ensino superior da qual ele fazia parte desse plano de saúde coletivo. Mas logo em seguida ele fez uma migração, né? Ele saiu do plano coletivo e passou para o plano particular. Então houve uma migração desse plano, né? E a migração desse plano, na verdade, foi inclusive aquecido pela empresa, né? Pela empresa que administra esse plano de saúde. Não foi? Não consta lá na, não consta lá na, não consta lá na ferramenta, no dado momento, no case apresentado, que foi feita a portabilidade sem carência, acho que na troca, né, na troca de informações entre o cliente e o plano de saúde, né, e funcionários do plano de saúde, foi feita a portabilidade sem carência. Então, isso demonstra que o plano agiu de má fé, né? Ele aceitou, num primeiro momento, essa situação e, num segundo momento, ele nega. Né? Ele nega. E isso é a fumaça do bom direito, né? A plausibilidade das argumentações. O que você está argumentando, ele tem, obviamente, fundamento, né? Ele tem fundamento fático, ele tem substrato jurídico, e isso, com certeza, é levado em consideração por quem for analisar uma tutela de urgência, né? Então, basicamente, seria essa a argumentação, né? Aí utiliza uma jurisprudência percussiente, uma jurisprudência que demonstre, né, situações, se não iguais, idênticas, pelo menos análogas, né? Que tenha algum tipo de... que tenha algum tipo de... que tenha algum tipo de ligação, né? Com o caso que você está defendendo, está atuando aí na sua petição inicial, tá? Então, com a tutela de urgência, né, aí você vai, uma outra questão que daí teria que trabalhar, além do preceito combinatório, da obrigação de fazer, seria o dano anímico, né? E aí o dano anímico, ele está caracterizado, não está caracterizado? O que vocês pensam a respeito aí? É claro que o case fala em dano anímico, né? Fala em dano moral, e aí vocês teriam que trabalhar com esse viés, né? Mas se fosse na vida real, o cliente chegasse para vocês e expusesse essa situação, e vocês teriam que entrar com uma ação de obrigação de fazer com preceito combinatório. É, e nesse sentido, vocês teriam que ajuizar essa demanda, né? Mas vocês colocariam na tese um dano moral ou não colocariam um dano moral nessa tese? E aí? O que vocês pensam a respeito? Se, obviamente, o case não retratasse, né? O case não retratasse e vocês tivessem que realmente escolher, né, o caminho a ser perseguido. Adotariam ou não adotariam?
Não, sim, Caroline, era para colocar, né? O case realmente ele falava que tinha que requerer o dano moral, né? Mas o que eu pergunto para vocês, assim, se fosse um caso real e o cliente chegasse no escritório de vocês e externasse toda a situação e vocês tivessem que realmente implementar uma ação judicial, vocês colocariam na petição inicial o dano anímico? Sim ou não? E aí? É claro que quando é uma situação acadêmica, né, vocês têm que se ater ao que diz o case, né? O que diz o case. Então, ali está muito tranquilo, teria que trabalhar realmente com dano moral, né? Mas, se fosse realmente um caso verídico, né? O cliente disse o seguinte, olha, tem que entrar com essa demanda, a situação é essa retratada, né? Eu tenho uma negativa do plano de saúde, foi uma migração, né? Não houve rompimento do vínculo, né, propriamente dito, porque houve uma migração de plano empresarial, coletivo para um plano particular, do mesmo plano de saúde, as mesmas coberturas, e simplesmente me negaram, né? Inclusive tinha um documento lá, uma troca de e-mails, e eles disseram que era para liberar da carência, né? E agora porque é uma cirurgia de alto custo, né? Inclusive eu corro risco de morte, porque se ela não for efetivada dentro de um certo prazo, pode ser que eu venha a óbito, né? Eu venha a óbito. E eu preciso, obviamente, de uma ação que me conceda, né, a urgência que o caso requer provimento, né? Uma decisão judicial iminente. E eu preciso da situação. Mas o cliente externando isso para vocês, além disso, vocês colocariam um dano moral? Vocês pediriam também um dano moral, além dessa obrigação de fazer, esse preceito combinatório? E aí? O que vocês entendem? Hoje estamos com poucos. O transtorno, né? Interessante. Eu acho que uma das questões. Nicolas também concorda, Letícia? Pelo transtorno que causou a pessoa. A Carolina colocou. E aí? Os demais também concordam? É... Eu acredito que primeiro teria que se verificar justamente essa questão do transtorno, né? E tem que tomar cuidado. A jurisprudência tem retratado o seguinte: tem que tomar cuidado do que realmente é um transtorno, do que é um mero de sabor, né? O que acaba sendo um mero de sabor. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que nesse caso aqui, tudo depende da contumácia do ofensor, né? Da contumácia da situação, da gravidade, então tem que ser levada em consideração algumas questões que são importantes para que se possa reivindicar mais esse direito, né? O atual CPC, né, em relação a essas questões mesmo de dano moral, que tem um caráter um tanto quanto subjetivo, né? Você tem que justamente declinar qual é o valor, né? Qual é o valor que você está requerendo. Bom dia, João, tudo bem? Então você tem que tomar muito cuidado. Bom dia, professor. Tudo bem? Certo, João? Nós estamos só analisando a petição da aula passada,
Ok. Tirando dúvidas, tá? Por acaso alguém tiver, se não tiver dúvida aí, a gente está conversando sobre ela. Então tem que tomar muito cuidado hoje do dano moral, porque daqui a pouco você pede, pode ter a consequência inversa, né? Você pede um dano moral, digamos assim, a tua operação era 50 mil, então eu peço um dano moral de mais 50 mil reais. Se o juiz julgar improcedente o dano moral, ou julgar parcialmente procedente, né? Digamos que ele condenou em 10 mil reais. Quais são as consequências para o teu cliente? E aí? Quais seriam as consequências? Se você pede um dano moral de 50 mil reais e você leva só 10, quais seriam as consequências dessa situação? Alguém tem alguma ideia? Não? As consequências. Sim. O Nicolas colocou sim. Mas sim, sim o quê? Vamos lá. Vamos tentar chegar numa lógica aí, Bom, as consequências você ter que sofrer uma sucumbência, né? A sucumbência parcial. Então, por exemplo, você pede 50, leva 10, e se o juiz determinar uma sucumbência de 10%, o cliente vai pagar 10% de 40 mil reais, 4 mil reais. Tá? Então, quando se fala em dano e extensão do dano, principalmente, quando se fala do dano anímico, né, que é o denominado dano moral, tem que tomar muito cuidado em, primeiro, deixar bem claro a caracterização desse dano, o nexo de causalidade entre a conduta do agente, né, a ação ou omissão, e o prejuízo imposto à vítima, né, o transtorno que foi causado. Então, é claro que aqui que a gente está falando da vida da pessoa, tá? Então, argumentar nesse sentido, argumentar que ela estava tranquila quando, quando ela fez a migração do plano de saúde, porque até então estava bem claro que não tinha nenhum tipo de carência, e no momento que ela precisou do plano de saúde, no momento que ela mais precisou do plano de saúde, que era para custear uma despesa, né, uma cirurgia de alto custo, inclusive uma cirurgia muito delicada, né? A pessoa já está no estresse ali de ter que fazer uma cirurgia complexa, e ainda tem a negativa do plano de saúde, tem que correr atrás de um advogado, tem que esperar uma liminar para que consiga ser feito, para que se consiga uma ordem judicial para realizar essa cirurgia que deveria já ser custeada desde o início pelo plano de saúde. Então essa é a questão que deveria estar bem posta, né? Qual é a outra questão? Então, assim, você argumentando no sentido de caracterizar o, o dano moral, qual é a outra situação que você tem que trabalhar dentro desse tipo de dano? Que você tem que deixar evidenciado para o juiz? E aí? Qual é a outra questão que tem que deixar claro, tem que evidenciar? Você não pode deixar o talante do julgador. É preciso que você argumente, que você demonstre, que você, em sua peça, consiga externar, né, o bem da vida que está sendo perseguido.
E aí, qual é a outra questão do dano moral? É a aquilatação do dano, né? É tão importante quanto você conseguir demonstrar a efetividade daquele dano, nexo de causalidade, a conduta do agente, né? O dano sofrido pela vítima, é a aquilatação do dano. De forma que nós vamos, você tem que argumentar no sentido de mensuração. E muito poucos trabalham na questão da mensuração do dano. A gente fica muito focado em tentar demonstrar o dano, é claro, isso é muito importante. Só que na hora de aquilatar, de mensurar esse dano, né, de acordo com a extensão do dano, de acordo com a conduta do agente, as reiteradas condutas do agente, de acordo com a situação da vítima, né, nós não nos atemos a esse ponto, né, esse subtópico, que é muito importante também. Porque é por intermédio da aquilatação, da mensuração, em que a gente vai defender os valores que estamos tentando obter, né, por intermédio de uma sentença condenatória, o valor pretendido. E aí, nesse ponto é que se você realmente não faz uma argumentação sólida, uma argumentação com base jurídica, né, com fundamentos, é que você tem chance de naufragar em parte a tua inicial no que concerne a questão do dano propriamente dito. Então, isso é muito importante ser retratado. E se eu falo em fundamentação, que tipo de fundamentação que nós poderíamos trazer para esse tópico da mensuração? E aí? Da mensuração. Princípios da razoabilidade, né, o que são tratar da questão da razoabilidade, tratar da questão, isso mesmo, João, da razoabilidade, da proporcionalidade. Tá? Então, é analisado também a capacidade econômica do ofensor e da vítima, o poder aquisitivo da empresa, a extensão desse dano, se esse dano ele foi eventual ou ele foi se renovando no tempo, né? A função corretiva para coibir futuros danos, perfeito, João, isso mesmo. Na verdade, ele tem um caráter didático-pedagógico, né? A função corretiva e a penatória de caráter pecuniário, ele tem um sentido pedagógico de fazer com que o ofensor ele não realize ou perpetue tais condutas no decorrer do tempo, né? Ele não fica perpetuando essas condutas, né? Ele pare e pense, né? Assim, poxa, eu estou sendo penalizado, né? Estou sendo penalizado economicamente, de caráter pecuniário, por uma conduta que eu tive, né? E quem sabe ele possa pensar ou refazer essas condutas, né? Ainda mais quando são condutas de caráter administrativo, né? Que são condutas realizadas dentro de procedimentos, né? Procedimentos, por exemplo, empresariais, né? Então, obviamente, cada empresa, ainda mais se são empresas de médio, empresas de grande porte, empresas que tratam de fornecimento de serviços, né? De fornecimento de serviços de massa, como são os casos de plano de saúde, como são os casos de telefonia, como são os casos de transporte aéreo, né? De passageiros, são essas ações de massa, né? E aí, às vezes, né, nem sempre isso funciona, mas às vezes, quando tem reiteradas condenações por danos morais,
as empresas acabam adotando uma nova postura, uma nova conduta, um novo tipo de procedimento, né, para evitar que essas condenações elas se perpetuem no futuro. Então, é bem isso mesmo, é a função corretiva para coibir futuros danos, né? Isso é muito importante. Então, o princípio da razoabilidade, né? Analisar o poder aquisitivo da empresa, a função corretiva para coibir futuros danos, a situação econômica do ofendido, né? Não só do ofensor, a extensão desse dano, a motivação dele. Mas, além disso, o que nós poderíamos trazer para dentro dessa aquilatação quando a gente fala em fontes primárias do direito? E aí? O que nós poderíamos trazer para essa aquilatação quando nós falamos em fontes primárias do direito? Alguém tem alguma ideia? O que nós poderíamos trazer para dentro da mensuração do dano de fonte primária do direito? Fontes primárias do direito? Isso vocês estudaram lá na primeira fase, né? Primeira, segunda fase do nosso curso de direito, né? E aí? Perfeito, João, é isso aí. Quando a gente fala em mensuração do dano, você tem que trazer jurisprudências, obviamente, de casos análogos, né? Obviamente, dificilmente você vai trazer a mesma jurisprudência, a jurisprudência que ela se encaixe perfeitamente no teu caso, né? Mas tu vai trazer casos análogos, né? Situações corriqueiras do cotidiano que são levadas à justiça e que acabam se transformando em jurisprudências, né? E essas jurisprudências análogas, elas são importantes para você trazer para a tua tese, justamente para você demonstrar ao julgador do teu caso, né, da tua demanda, que existem situações correlacionadas com enfoques parecidos, né, e que já demonstram digamos assim, acabam demonstrando, né, a forma, né, como é mensurada situações similares, né? E aí você tem que buscar a jurisprudência, tente no próprio tribunal da tua jurisdição, não conseguindo, aí parta para outros tribunais, né? Para que dê sustentação a esse valor, porque não adianta só você argumentar, né? Não adianta só a tua argumentação, ela é muito válida, obviamente, para tentar demonstrar, né, a tua tese, mas ela tem que estar embasada, tem que estar calcada, ela tem que ter uma base sólida. E essa base sólida ela vai estar escudada, amparada em jurisprudência, né? Não adianta você fazer uma argumentação convincente se você não traz. A verdade, o objetivo da jurisprudência é para parametrizar, né, para trazer parâmetros de aquilatação, né, para que o julgador se sinta mais confortável ao analisar aquele caso, ao realizar a entrega da prestação judicial, ele se sinta mais confortável, né, até para não só efetuar lançar mão de uma sentença condenatória, mas uma sentença condenatória com valores razoáveis, né? Esse é o grande objetivo, né?
E quando a gente fala ali em dano moral, né? A gente fala em dano moral, aí tem o enfoque constitucional, pode citar o artigo 10 da Constituição Federal, tem o enfoque infraconstitucional, né? Daí lá no 186, na parte final do artigo 186 do Código Civil Brasileiro, fala também do dano moral, né? Traz a jurisprudência, fala da aquilatação do dano e argumenta. Né? E aí você faz o fecho do dano moral. Tá? E aí, fechou essa tua petição, né? essa parte da argumentativa, do mérito da demanda, nós vamos para os pedidos e requerimentos. Né? Pedidos e requerimentos. E aí o seguinte, é necessário você pedir audiência conciliatória para esse tipo de demanda? E aí? Porque conforme a gente já amplamente já vem conversando, o Código de Processo Civil, ele fala da necessidade, né, da realização de audiência de mediação e conciliação. Situação que no Código Civil anterior era facultativa. No Código Civil atual, ela é impositiva. Né? Mas nesse tipo de demanda aqui, seria interessante designar uma audiência de mediação e conciliação? E aí? O que vocês pensam a respeito? Seria interessante ou não seria interessante? Seria importante? Teríamos que cumprir a regra do Código de Processo Civil, requerer a designação de uma audiência de mediação e conciliação? Eu acho que eu pediria a dispensa da audiência de conciliação, porque a matéria é exclusiva de direito, né, professor? Isso, João. E na verdade é o seguinte: a urgência ela não predispõe, né? Ela conflita com o preceito de uma audiência de mediação e conciliação, né? Porque o que acontece? A partir do momento em que você consegue uma liminar, a primeira parte do mérito da demanda ela já vai estar resoluta, né? Resolvida, na verdade. Vai conseguir uma liminar para que o plano de saúde custeie a cirurgia, ou a primeira parte do bem da vida que está em discussão, ele já está sendo resolvido. Né? E se você pedir uma audiência de conciliação e mediação, conflita com o teu pedido de liminar sem oitiva da parte contrária. Né? Então, na verdade, acabam sendo excludentes. Né? Então tem que tomar muito cuidado. O CPC lá fala que é necessário pedir. O CPC fala o seguinte: ou você pede, ou você declina as razões do porquê que você não quer esta audiência. Né? E aqui no nosso modelo de gabarito, o autor opta pela não realização de audiência conciliatória em razão da urgência que o caso requer. Né? Mas é claro que antes, né, tanto que o autor requer que, obviamente, o Nelson seja citado para integrar a lide, depois de analisada e concedida sem oitiva da parte contrária, um pleito liminar. Né? Um pleito liminar. Tá? Tá bom? Então, eles são excludentes, né? São excludentes. E você pede a tutela de urgência almejada, né? Como uma determinação judicial de obrigar a requerida a custear as despesas de cirurgia cardíaca, agendada para o dia tal, conforme está lá no case, né? No Centro Cirúrgico do Hospital de Caridade. Esse é o pedido de tutela de urgência, né? Ou a tutela inibitória, ou pode ser pela tutela consumerista, né? Sem problema nenhum, conforme a gente já retratou. Né? Esse depois pede a conversão dessa liminar em definitivo, com a condenação em definitivo, né? Dessa obrigação de fazer. Então, na verdade, o pedido... E aí nós temos aquela separação de pedidos imediatos e pedidos mediatos. Né? Imediato, imediato. Imediato, imediato. Né? Pedido imediato
Qual é o pedido imediato mesmo? O pedido imediato. Pedido imediato e pedidos mediatos. Qual seria o pedido imediato dessa demanda? E aí? Não tem alguma ideia? Pedidos imediatos e pedidos mediatos. Pedido imediato é o bem da vida que está perseguindo, que você está. Qual que é o teu escopo, teu objetivo em acionar a justiça por intermédio desse tipo de petição inicial? Então, qual que é o pedido imediato? Qual que é o bem da vida que está em latência, que está em discussão? Isso está batendo as portas do judiciário. É autorização para cirurgia. Mas o pedido imediato aqui é a vida, né? É o direito à vida, né? É o direito à vida. É por intermédio de uma autorização para custear a cirurgia. É o direito à vida. Né? O segundo pedido imediato, que tem a ver com dano moral, é uma recomposição, né, pecuniária, né, de caráter didático pedagógico para o ofensor, né, e para o restabelecimento do prejuízo moral que sofreu a vítima. Né? Ô Celestino, bom dia. Tudo bem? Nós estamos aqui na parte da petição da aula passada, fazendo uma correção e tirando dúvidas sobre ela, que é uma petição um pouco mais complexa, né? Para a gente realizar. Então, pedido imediato é o bem da vida, né? O pedido imediato é a recomposição do patrimônio em decorrência do dano anímico, dano moral. Os pedidos mediatos, ele tem caráter declaratório, constitutivo, mandamental, executivo ou de ordem. Pedido imediato, primeiro nessa demanda, é mandamental, né? Porque vai sair um mandado de obrigação de fazer. E vai obrigar o réu a custear as despesas. Então, é mandamental. E ele tem outra característica de pedido mediato, que é o caráter condenatório, que é referente ao dano moral. Né? Então, imediato é o bem da vida, recomposição patrimonial, e pedidos mediatos de caráter mandamental e de caráter condenatório. Né? Então, liminarmente, a gente pede a concessão da liminar para que sejam custeadas pelo réu as despesas inerentes à realização da cirurgia, sem a oitiva da parte contrária. Né? Então, esse é o nosso pedido obrigacional, de obrigação de fazer. E onde é que está o preceito cominatório aí? E aí? O preceito cominatório. Onde é que está o pedido de preceito cominatório? A questão. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Desculpa o atraso. Não, tranquilo, né? Me perdoe, mas é que chegando aqui aos 45 do segundo tempo, também às vezes eu posso dar uma bola fora, eu peço desculpa aos colegas. Não, tranquilo. E ao professor também. Mas o combinatório aí que nós tínhamos falado na época era a questão da tutela de urgência, correto? Isso, tutela de urgência com a combinação de multa, né?
Ah, de multa, por A danos multa, né? morais. Que é a denominada, que é a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, que é a denominada astrentes, né? Astrentes. Lembra a Hum, multa? Essa é a combinação, né? Porque se foi isso você, se você, que eu se não você, coloquei na minha. isso, pois é. Então assim, ó, se você faz o pedido de obrigação de fazer, mas não tem uma combinação de multa, ele se torna um tanto quanto inócuo, não se torna? O Sim. que vocês pensam a respeito? Ele se torna inócuo ou não? Na verdade, o que vai redundar? Obviamente, o descumprimento de ordem judicial pode gerar uma ação penal, né? Pode gerar uma ação penal. Mas, efetivamente, se não tiver aplicabilidade de multa, parece que ela fica um tanto quanto, né, a decisão judicial ela tem que ter algum tipo de penalidade pelo descumprimento. Senão, não, me parece que não força o devedor, né, o ofensor, a realizar ou assustar o ato, ou a corrigir aquele ato vicioso, né, ou danoso. Né? Então, por isso que lá no problema ela tem a combinação de multa, né, multa diária. Você estabelece o valor da multa diária e o juiz vai verificar se isso é factível ou não, né, esses valores. É claro que tem que ser uns valores contundentes, né, para que o réu nem pense em descumprir, né, aquela determinação judicial. Certo? Então, o outro pedido é a condenação de danos morais, aquilata o valor dos danos morais, de acordo com as jurisprudências similares, né, análogas. Tem outros requerimentos, né, gratuidade da justiça é um requerimento. Muitos esqueceram de pedir a inversão do ônus da prova, né, porque caracterizada a relação de consumo com base no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, né? Acredito que esteja clara essa relação de consumo. Né? A tramitação prioritária, que o autor é portador de moléstia grave, artigo 1048 do CPC. Então, o processo ele vai ter uma dinâmica procedimental diferenciada dos demais processos. Ele vai ter uma tramitação prioritária, sim. O pedido de produção de provas, apesar da inversão do ônus da prova, tem que fazer aquele pedido genérico de produção de provas, lá previsto no artigo 319 do CPC. E aí, feitos esses pedidos e requerimentos, chega no valor da causa, né? E qual seria o valor da causa nesse tipo de demanda? E aí? Professor, eu tomei como base o valor da cirurgia, Isso. que foi um valor citado no enunciado, 50 mil. Isso. E aí eu coloquei também a questão de danos e coisa, a partir de uma outra jurisprudência que eu li, eu fechei em 70 mil reais. Só me engano da minha parte. Seria o somatório dos dois, né? Dos Tanto dois, exato. do custo da operação quanto o dano vindicado, né? O dano reivindicado, né? Esse tipo de demanda. Até porque tem a questão dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e Isso. adjacências. E, por acaso, essa multa diária que a gente pede de R$ 1.000 ali, ela faria parte da composição do valor da causa? Por ser multa, no meu entendimento, por ser multa e ela só vai ser auferida, né? Auferida? Fala? Isso. Ela só vai entrar se caso a pessoa desrespeitar. Eu acho que ela não pertence, porque até o juiz é que vai dizer se, né? Não, acho que esse valor não entra. Eu particularmente acho que ele não tem garantia de que vai que o cara cumpre tudo direitinho, né? Pois é verdade. Na verdade, não faz parte do valor da causa, não. O valor da causa tem a ver com o pedido que você está realizando, né? O pedido principal, né? A multa é um consectário do pedido, né? Ela não é o pedido em si. Ela serve para que o pedido se torne factível, se torne realidade, né? Ela é uma consequência. Então, ela não é o bem da vida que se está buscando.
Então, obviamente, ela não faz parte do valor da causa, até porque ela não faz parte da base de valores lá identificados no artigo 292 e seguintes do Código de Processo Civil, né? Lá estabelece de que forma que você vai calcular o valor da causa, né? Então, por exemplo, lá deixa eu buscar aqui o CPC, no 291, 292, para que a gente está aqui com o CPC aberto aí, estabelece como é que você mensura, né, esse valor da causa. Tá bem claro lá as condicionantes para se chegar a um valor da causa, né? Começa no 291. Deixa eu pegar aqui. Então, o 291 fala o seguinte: toda causa será atribuída um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, né? Aí o 292 estabelece como é que você vai chegar ao valor da causa em determinados tipos de demandas, né? Então, no nosso caso ali, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será, na ação indenizatória, inclusive fundada em dano moral, o valor pretendido, né? Inciso 6º, na ação em que a acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Então, como tu tem um pedido de obrigação de fazer, mas em que ele tem uma aquilatação do valor que é 50 mil reais, e como tu tens um outro pedido que é o dano moral, tu faz o somatório deles, né? E para as demais questões, tem todas as demais regras ali dos demais incisos, né? Então, isso é muito importante você ter esse entendimento, né? Aí fecha com o valor da causa, que é o somatório, né? Então eu coloquei ali 50 mil reais mais o valor do dano moral, então cada um dentro da sua argumentação, dentro da sua base argumentativa, dentro da sua base de fundamentação jurídica, principalmente com o respaldo jurisprudencial, né? Tem gente que colocou 10 mil reais, colocou 20 mil reais, colocou até 30 mil reais, então vai ser o somatório dos dois, né? Obviamente, para chegar ao valor da causa. Pede deferimento, data, assinatura e rol de documentos, né? Aí nomina o rol de documentos. Procuração, declaração de insuficiência, documentos pessoais do autor, comprovante de residência do autor. Quais os demais documentos que precisam estar na lide, na petição inicial? Além desses documentos básicos aí, quais seriam os outros? E aí? A documentação envolvendo a questão médica, Isso. Atestados, receituário, indicação, né, de cirurgia, laudos, isso. Também o plano funerário, pode ocorrer. Brincadeira, professor, brincadeira. Segunda-feira sabe como é que é, né? Para a gente animar a festa. É bom. Então, quer dizer, tem tudo isso. Quando Vossa Excelência falava do 291, 92, sabe de quem eu me lembrei? Do ilustríssimo, magnífico e saudoso professor Regis. Ele comentava aí, sim, comentava, grande professor. Ele comentava isso, isso a respeito de contratos, né? Porque ele sempre falava que o pessoal esquecia do contrato e queria botar um preço que não existia. Sim. E, na verdade, por exemplo, quando você está discutindo o contrato, e o próprio 292 lá, o 292 CPC, tem uma regra bem interessante do contrato, né? Que é o inciso 2, que ele fala o seguinte, ó: na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, um contrato nada mais é do que um ato jurídico, né? O valor do ato ou de sua parte controvertida. Por que isso? Porque se tu está pedindo a rescisão do contrato, né, tu está retornando ao status quo, né? Então tu pede o valor do contrato. Agora, se por exemplo você está pedindo a rescisão do contrato, mas na verdade tu não quer a totalidade dos valores de volta, né? Ou é só, digamos assim, só quer as arras, né? Digamos, só quer exigir as arras penitenciais, então obviamente vai ser o valor controverso, né? Não necessariamente vai ser o valor do contrato que vai ser como valor da causa.
vai depender do teu pedido. Qual que vai ser o teu pedido? Eu quero a devolução de 50% do valor do contrato, né? Eu quero desfazimento total do contrato, a incisão. Então, vai depender do teu pedido, né? Então, isso é uma questão muito interessante também, para que a gente possa aquilatar corretamente o valor da causa, para que não sofra nenhum tipo de emenda, né, inicial, né? E aí retarde ainda mais a tua demanda, né? O rol de documentos que eu acredito que sejam importantes também é o contrato do plano de saúde coletivo anterior e o contrato atual, né? Para comprovar, e até os e-mails trocados para comprovar que houve apenas uma migração de plano, né? Isso também são importantes tais documentos, né? Ata notarial, professor. Tá. Pergunto-lhe. No caso, por exemplo, nós estamos num estado de exceção, entre aspas, né, um estado de exceção devido à pandemia, ou um estado de calamidade pública, desde maio. Mas, na verdade, hoje, quais os documentos, por exemplo, se, digamos que nós temos uma conversa, eu e o senhor temos um acordo, nós estamos numa lead, e eu pego essas conversas de Vossa Excelência no WhatsApp, faço aquele, não um print cola, mas tem um relatóriozinho que você consegue exportar essas conversas minhas e do professor Ercílio, né, da outra parte, e pelo artigo, acho que é do Estatuto da Advocacia, o advogado, muito obrigado, é isso que eu ia falar, tem fé pública, e ele coloca, o juiz, ele pode anular não aceitar esses documentos e pedir a ata notarial? É que a ata notarial, ela está prevista no novo CPC, né? Ela está lá prevista no novo CPC. A ata notarial, digamos que assim, o valor probante dela, se nós pudéssemos sopesar, né, com relação a esses demais documentos, ela tem um valor maior, né? Em virtude de que ela é testada por um serventuário, né? Um cartorário, né? Não é que o juiz possa exigir, mas é o que acontece. Às vezes a parte contrária, ela impugna os documentos, né? Ela impugna em relação à forma, ela impugna em relação à validade. Né? Então, por exemplo, assim, o que acontece? Conversas de WhatsApp, né? Conversas de WhatsApp, você leva... uma coisa é você printar as conversas de WhatsApp e colocar lá no processo judicial. Ele é um meio de prova, né? Mas se você faz isso na presença de um cartorário que ele reduz a termo, né? Um documento público, né? Ele se transforma em um documento particular, ele se transforma num documento público, né? Com todas as prerrogativas de tal documento. Mas eu acredito que exigir, né? É um tanto quanto complexo, né? Mas já vi alguns juízes fazendo essa menção. Eu acredito que seja complexo, né? Mas está muito em voga a realização de ata notarial. Mas assim, tu imagina, por exemplo, os nossos clientes lá do NPJ, que são pessoas hipossuficientes, né? Tiverem que recorrer a uma ata notarial para fazer qualquer tipo de prova mais assertiva, né? Então, eu ainda vejo que, na verdade, o que eu acredito que realmente importa é o conjunto probatório, né? É o conjunto probatório. Então, não é só aquele documento que você produziu por e-mail ou WhatsApp, mas o conjunto probatório. Aquele documento, mais outros documentos, mais depoimentos das partes, mais a oitiva das testemunhas, fazem um conjunto probatório que fazem um juiz, né? Que através desse conjunto de probatório que vai ser emitido um juízo de valor. Entendeu? E tá lá no CPC, lá, é só um artigo da ata notarial que tem no CPC, né? Que fala dessa ata notarial. Mas está muito em voga hoje em dia, tá? As pessoas estão utilizando bastante esse documento. Até para tentar diminuir as impugnações, né? As impugnações quanto a vício de forma, vício de mérito dos documentos que são apresentados em juízo.
Eu não sei se eu te respondi. Então tá. Então, teres passado por essa... Alguma dúvida ainda em relação à petição anterior? E a petição de hoje, na verdade, deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Deixa eu compartilhar nova tela. Então, hoje é o denominado vício redibitório. Posso tentar achar aqui o nosso vício redibitório. Vício redibitório. E aí, professor, cumpriu com o seu direito patriótico ontem, votou direitinho? Não tá fácil, né? Não tá fácil. Tá complicado. Seus candidatos foram eleitos, professor? Ixi, O meu vereador não ganhou. Meu Deus do céu. Como diz o alemão, ganhou uma derrota. Uma derrota? Mas faz parte. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui o. Compartilhação do computador, utilizar. Deixa eu ver aqui. Peraí. Arquivo, salvar como. Vou tentar compartilhar aqui a doutrina de vício redibitório, tá? O que está compartilhando para vocês aí? Não estou ouvindo. Tá compartilhando. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui a. Agora está aqui vícios redibitórios no Word. Ah, esse mesmo. Esse mesmo. Então, assim, o que é um vício redibitório, gente? A coisa recebida em virtude de um contrato comutativo. O que é um contrato comutativo? Daqui você acho que já tiveram aula de contratos, né? O que é um contrato comutativo? E aí? Alguém sabe dizer o que é um contrato comutativo? A coisa recebida em razão de um contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso, a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, a coisa recebida num contrato comutativo, está logo abaixo ali, é o contrato bilateral e oneroso, né? Tem que ter bilateralidade, tem que ter pelo menos dois polos, um polo contratante e um polo contratado, podem ter mais de duas ou mais pessoas. Então tem que existir essa bilateralidade, porque é um instrumento jurídico que estabelece direitos e obrigações recíprocas entre os contraentes e existe um caráter de onerosidade. Então, a coisa recebida em virtude de um contrato comutativo, ela pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos, desde que esses vícios ou defeitos ocultos tornem essa coisa imprópria ao uso, né, a que lhe é destinada, ou lhe diminua o valor. Então, o vício redibitório decorre da própria coisa que é verdadeiramente desejada pela parte, e o adquirente não toma conhecimento do defeito porque está oculto. Então, tu compras aquele bem, compras aquele produto ele vem com um vício oculto, não é um vício aparente, de fácil constatação, né, que ele já existia no momento da tradição, no momento da entrega do produto, do bem, da coisa, né, e ele eclode esse vício depois da tradição. Né? Então, obviamente, você tem direitos de ou, né, diminuir o valor, ou então a troca do bem, né? Tem direito de rever o valor ou a troca do produto
por um outro produto similar. Né? É cabível onde? Nos contratos comutativos, nas doações com encargo. Né? Fundamento jurídico, conforme Carlos Roberto Gonçalves, é o princípio da garantia. Né? Então, obviamente, todo um produto que você adquire, ele tem uma garantia. Né? Então, aquele que vende deve assegurar, né, ao adquirente que aquilo que ele está vendendo é um produto que ele é apto ele é apto ao adquirente, né, que ele é um produto que ele está dentro dos padrões, né, de qualidade, que ele possa ser utilizado, né, e os requisitos, obviamente, para que esse vício redivitório ele possa ser buscado na justiça, né? Então, conforme já conversou, é a existência de um contrato comutativo. Às vezes não tem nem contrato, né? Vamos dar um exemplo. Quando você compra um produto em uma loja, né? Você comprou lá um liquidificador. Não tem um contrato propriamente dito, né? Tu tem uma nota fiscal, tu tem o teu recibo de pagamento, né? E não é um contrato formal, né? Com todas as cláusulas, objeto contratual, formas de pagamento, direitos do comprador, obrigações do vendedor, né? Direitos do vendedor e obrigações do comprador também, e vice-versa. Mas existe uma compra e venda. Né? Existe uma compra e venda ali. Então, os requisitos: a existência de um contrato comutativo, translativo da posse da propriedade da coisa, que pode ser uma simples compra e venda. Né? Um defeito oculto existente no momento da tradição. Então, obviamente, não pode ser um defeito aparente, tem que ser oculto, né? Ou seja, o que é o defeito oculto? É que a olhos nus você não consegue identificar o problema. Né? Quem já não viu, por exemplo, promoções em lojas de departamentos de, por exemplo, geladeiras que têm riscos, né? São riscadas, e aí tá lá, ó, promoção, produto com defeito visível, né? Então, eles já diminuem o valor porque é um defeito visível, não é uma situação oculta. Né? E o outro requisito é que a diminuição do valor econômico ou impróprio para o uso a que se destina. Os defeitos devem existir ao tempo do contrato. A questão da fixação do momento da origem do vício é resolvida por meio de prova. Né? Então, o que acontece? Tem que se ficar bem claro, caracterizado, que esse vício oculto, ele já existia. Antes da tradição, que é antes da entrega do bem propriamente dito. Né? É claro que nas relações de consumo isso fica muito mais fácil. Por quê? Porque o consumidor não precisa fazer prova. Na verdade, quem tem que fazer a prova é o fornecedor de que entregou um produto bom, um produto de qualidade, um produto servível. Né? Obviamente, os vícios que eclodem após a transferência são de responsabilidade do adquirente. Né? Tá? A base legal, 441 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Tá? Então, lá no Código Civil Brasileiro, são poucos artigos que falam sobre os vícios redibitórios. Né? Do 441 ao 446. São apenas 6 artigos. Né? Apenas 6 artigos, tá? Quais são os tipos de demanda de ação que você pode buscar, né, para tentar reverter esse prejuízo de um produto que você comprou um vício redibitório, né? Um vício oculto. A ação redibitória civil, que é para o desfazimento do negócio. A ação quanti minoris, que é para o abatimento do preço. Tá?
às vezes tu tem um produto que tu consegue, mesmo com um vício oculto, utilizar, né? E você quer o seguinte, não, eu não quero desfazer o negócio não, mas eu quero um preço justo. E aí você entra com a ação quanti-minoris. Mas a ação comumente utilizada é a ação redivitória cível, que é a que nós vamos fazer na atividade bom, que já está lá na ferramenta AD11, se eu não me engano. Tá? Está na ferramenta AD11. Alguns casos citados por cima de salvo venosa. Né? Exemplo, se a coisa não mais existe, permanece o direito de redimição para o adquirente persistindo a responsabilidade do alienante. Tá? Isso fica caracterizado, ele tem uma prova já pré-existente. Se a coisa foi transformada, né? Com aquele produto, ele serviu de base para incorporar em outro produto ou em transformar. Não pode o contratante ser compelido a receber coisa diversa da que entregou. Então, se ela foi transformada num processo de industrialização, né? Nesse caso, subsistirá somente a possibilidade de uma ação estimatória, que é para tentar, então, obter um valor menor, né, do que você pagou. Se quem vendeu não conhecia o vício, foi um alienante, um vendedor de boa fé, ele só vai restituir o valor recebido mais as despesas do contratante. Tá? Se, porém, quem vendeu conhecia o defeito oculto e mesmo assim vendeu com defeito oculto, restituirá o valor mais perdas e danos. Certo? Quando várias coisas são vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a redimição de todas. Né? É o exemplo por exemplo, você compra gado, né? E aí alguns gados vêm com algum tipo de doença. Então, obviamente, você não vai devolver a integralidade deles, né? Vai devolver aqueles que realmente estão com um problema. Não é o lote inteiro. A ação redivitória é indivisível. Se tem vários alienantes, vários vendedores e vários adquirentes, né? Por exemplo, um condomínio, não é possível rescindir um negócio em relação a apenas algum dos participantes. A rescisão ali ela ocorre universalmente. Já a ação estimatória, quando você pretende determinada soma em dinheiro, ela pode ser divisível. O que pode acontecer? Aquele que vai sofrer a ação estimatória é chamar a lide os demais. Tá? Essa é uma ação... deixa eu tentar agora interromper o compartilhamento e vou compartilhar agora a nossa tese. Deixa eu ver a tese aqui. Né? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, toda. Professor, nós vamos voltar um pouquinho na essência da questão, por favor, a respeito da questão do vício. Tá. Né? Nós usamos o termo vício oculto, correto? Isso. Muito bem, professor. Me veio um exemplo à cabeça. Como é que eu vou exemplificar que fica mais fácil? Imaginemos assim, o senhor compra do Celestino um carro. Eu, como bom vendedor, digo que o carro é uma maravilha. Extrapolar aqui as ideias. Aí eu falo para o senhor que ele faz 20 km com 1 litro de combustível. Né? Por isso o senhor compra o carro. O senhor tinha uma Mercedes lá que fazia 3 km com 1 litro. Aí o senhor compra o carro né? No transcorrer da sua história, chega lá nos 5.000 quilômetros, nos 10.000 quilômetros, o carro continua gastando fazendo 4 km por litro. Não atingiu aquilo que o vendedor Celestino falou para o senhor. Cabe esse tipo de ação ou não? Na verdade, essa é uma situação um pouco mais complexa, né, Celestino? Na verdade, por exemplo... Porque você não tem um vício físico ali, né? É uma ação mais complexa, né? Porque, digamos assim, você teria que primeiro demonstrar que toda a propaganda ela foi feita nesse sentido, né?
toda a propaganda, que todo o material empregado para a venda desse produto, ela utilizava isso como um atrativo para a venda do produto. Tá. Né? Mas eu vou dizer que é uma ação bem complexa. A nossa ação, por exemplo, o nosso case de hoje é um problema no câmbio do veículo. Então aí fica muito mais claro, né? Fica muito mais claro porque realmente é um defeito expressivo do produto, né? Justamente a minha dúvida era essa, entre a falha visível ali do câmbio, o risco na porta da geladeira, ou o risco no fundo lá da geladeira, né? E uma coisa que não é plausível, mas que ela vai se fazendo, até porque o Código de Defesa do Consumidor é interessante naquela cláusula sexta e oitava, ou sétima, não, sexta é dos direitos, né? Uhum. Direitos básicos. Isso, mas direitos do consumidor, isso. E na outra lá que diz os prazos e tal, que é o 26, alguma coisa assim. Bom, dito isso, o que acontece? Uma coisa é o visível, outra coisa é aquilo que vai, com o tempo, não por uso, por culpa do operador, do usuário, mas do próprio equipamento, ele vai aparecer aquele defeito. É que, na verdade, assim, veja bem, Celestino, tanto que as concessionárias, elas fazem, se tu for colocar assim, eles colocam uma média de consumo, né? Eles colocam uma média de consumo, então eu não sei nem se a perícia iria realmente apurar, né? Porque a média de consumo depende de vários fatores, né? Depende da gasolina que tu empregas, né? Da gasolina que tu empregas, depende da forma como da dirigibilidade do veículo, né? Então tem vários critérios aí para aferição. E eles colocam média de consumo do veículo, né? Já para tentar se resguardar de qualquer tipo de demanda desse viés. Eu até hoje não estou dizendo que não exista, mas até hoje eu não consegui identificar um tipo de demanda por essa situação, né? Por essa situação de um veículo estar gastando combustível a mais do que teoricamente o vendedor ele tenha dito que faria, né? Tanto que as propagandas realmente, o marketing referente a veículos, eles não são ostensivos nessa situação, né? Existe atenção, veículos econômicos, né? Faz uma média, mas não são tão ostensivos, justamente, acredito eu, para evitar esses tipos de demandas. Né? E no nosso caso aqui, aí já está bem claro que é um problema no câmbio, né? Poucos dias após a entrega, né? Então tem o nome do seu ciclano de tal, né? Passou a qualificação, morador de Florianópolis, adquiriu da empresa Javel Veículos, né? Guia de estrada, 2020, pagando uma determinada quantia, né? Por intermédio de empréstimo do seu pai. Retirou o carro da concessionária. Dias depois, o carro veio apresentar um defeito no câmbio, né? E, inclusive, impedindo a passagem de marcha, né? Então, na verdade, esse tipo de defeito aí, pelo próprio case, ele demonstra o quê? A impropriedade de utilização, né? Tu não consegue nem utilizar o veículo adequadamente, né? Não consegue utilizar. Narrou, né? Retornou à concessionária, informou os defeitos ocorridos e solicitando que fossem realizados os devidos reparos. Passados alguns dias da devolução, o senhor fulano, né, o ciclano, tá falando mesmo, ciclano, constatou que os defeitos especificados ainda persistiam. Procurou novamente a referida empresa para que tais defeitos fossem devidamente sanados. Após utilizar o veículo novamente, a requerente constatou que os mesmos ainda continuavam. Realizou diversos contatos telefônicos com concessionárias solicitando a troca do veículo ou a devolução dos valores pagos corrigidos monetariamente, sendo que não obteve resposta satisfatória até a presente data. Por essa razão, procurou um núcleo de prática jurídica, né, do escritório modelo, da Unisul, para a resolução do seu caso, de forma que percebe salário de R$900 na condição de atendente. Então, com posse dessas informações, vocês têm que entrar com a ação específica. Né?
O foro competente para esse tipo de demanda, o que vai ser? E aí? Jurisdição comum estadual, né? Mas aonde que nós vamos ajuizar essa demanda? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que é mais fácil ajuizar na, no endereço do autor, né? No juizado civil da comarca do autor. O grande problema, João, assim, ó, veja bem, é que pelo valor não vai dar para ajuizar no juizado, né? Não, Que no até juizado especial não. na vara civil, né? Na vara civil comum. Isso, na vara civil. Vai ter que ser uma vara civil, até porque o que acontece? A perícia que vai ter que ser feita aí é uma perícia com uma complexidade um pouco maior, né? Então o juizado admite apenas perícias de pequeno porte, assim, não é nem perícia, né? São algumas provas técnicas, né? Uhum. Então seria na vara civil, realmente, na vara civil da capital, né? Vara civil da capital, isso não se discute, né? Sujeição ativa, obviamente, é o ciclano, né? Sujeição passiva é a empresa Javel Veículos, né? Poderia, quiçá, como litisconsórcio passivo necessário, trazer a própria Fiat, né? A Fiat do Brasil. Mas o caso ali só fala da empresa Javel Veículos, né? Então, se atenham-se a ela, né? Apesar de ter comprado veículo... Pelo carro ser 0 quilômetro, Oi? pelo carro ser 0 quilômetro, Uhum. não tem aquela questão de ser obrigado a acionar a garantia primeiro antes de entrar com a ação? Olha, na verdade, o que acontece? Eu não vejo impeditivo de você ajuizar a demanda, tá, João? Até porque, assim, ó, o case ali demonstra que ele foi várias vezes para assistência técnica, né? Algumas vezes, não várias, mas algumas vezes, né? Ou duas, não sei, passados, ele levou, né? Foram realizados reparos, os problemas persistiram. Ah, entendi. Desculpa, professor, eu não tinha visto essa parte. Então, Desculpa. assim, ó, eles foram duas vezes, como se tivesse ido pelo menos duas vezes para assistência técnica e não deram jeito. Uhum. Então, ele acionou realmente, ele acionou a empresa para que eles tentassem sanar o problema. E eles não sanaram. Então, aí tem que entrar com ação mesmo, né? Então, a sujeição ativa e a sujeição passiva não tem dúvida, né? Qual o nome em iures da ação? E aí? Qual o nome da ação? Uma ideia? Estou olhando na minha listinha de ações. Só um minuto. Vamos lá, não tem pressa. Fique à vontade. Qual seria o nome? Os caras estão vendendo aí na praça agora. Já vem tudo pronto, a coleção inteira. Só que tá tudo atrasado. Tem algumas que estão até antes de 2015. Aí não adianta, o cara joga dinheiro fora. A modelo de ação? Sim. Pega o código de processo civil revogado, né? Uma vergonha. E o cara acha que faz bom negócio. Professor, ação redibitória acumulada com dano moral e material? É assim, ó, João. Até a primeira parte do que tu falou, ação redibitória civil perfeita, tá? Por que não o dano moral? Porque o case não fala em dano moral. Poderia pedir, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção, e isso vocês têm que prestar atenção para o dia da prova, a prova será semana que vem, você tem que se ater aos limites do case, né? Tem que se ater aos limites do pedido. Então, o pedido não fala em dano moral. Na vida lá fora, poderia sim conseguir um dano moral. Até se, por exemplo, ele tentou várias vezes, né? Troca de e-mail, de WhatsApp, foi lá, não consertou, né? Às vezes, se utiliza o carro para o trabalho, podia pedir um lucro cessantes também, né? No 402 do Código Civil Brasileiro. Mas aqui é tão somente ação redibitória civil, tá?
Entendi, professor. E assim, ó, e o problema também não fala que ele trabalha com carro, que ele precisa urgentemente então não tem tutela de urgência também, tá? Então, ação retibitória civil. Essa é a intenção desse tipo de case, né? Então, tomem bastante cuidado, né, ao ler o case. Se precisar ler uma vez, leia a segunda. Se precisar ler a terceira, e extraiam do case realmente, eminentemente, o que se está pedindo, né? Na vida lá fora, João, perfeito. Acredito que com certeza caberia um dano moral em virtude da deficiência do produto e da contraprestação do serviço, né? Do serviço de garantia ali, né? Tá? Sem problema nenhum. Mas aqui é tão somente ação retibitória civil, tá? Então, ação retibitória civil faz um tópico da gravidade da justiça, né? Porque fala que ele tem um salário de R$ 900, na verdade ele conseguiu um dinheiro emprestado com o pai, né? Então ele não tem capacidade econômica, né? Depois entra no mérito propriamente dito, né? Processualmente falando, nós vamos trabalhar com qual legislação? Processualmente falando. E aí? Processualmente Professor, falando. eu entendo que é relação de consumo, tá? Isso, perfeito. Perfeito? Então, assim, ó, mas processualmente falando, Código de Processo Civil, né? Não vamos trabalhar com a lei do juizado porque não comporta esse tipo de demanda que ela tramite por lá. Então, processualmente falando, Código de Processo Civil. Materialmente falando, vamos trabalhar com quais normativos? E aí? Materialmente falando. Direito das obrigações, acho que coisa de dar, né? É que assim, ó, quanto ao mérito propriamente dito, nós vamos trabalhar com o Código Civil Brasileiro, né? Tá. Na parte lá do vício redibitório. E, como o João colocou, é uma relação, está caracterizada a relação de consumo, não está? Então, vamos trabalhar também com o Código de Defesa do Consumidor. Então, basicamente, vamos trabalhar com 3 leis: CPC, Código Civil Brasileiro e Código de Defesa do Consumidor. Né? Além disso, trabalhar com jurisprudência, preferencialmente TJSC e STJ. Tem várias jurisprudências referentes a dano do produto, direito de garantia, princípio da garantia. Vai encontrar N jurisprudências a respeito dessa matéria. Matéria bem combalida, já combatida, bem discutida. Tá bem tranquilo, assim, sabe, de vocês buscarem subsídio jurisprudencial. Bem tranquilo mesmo. Então, não tem tutela de urgência, tem direito meritório, né? O pedido lá, o pedido bem da vida é para que substitua o bem ou então a devolução dos valores pagos devidamente corrigidos, né? Vão ter pedidos alternativos aí, né? Você pode colocar como sucessivo, sem problema nenhum. Né? Aí faz os pedidos e requerimentos, né? Tem que falar se quer audiência de conciliação e mediação ou não. Se não quiser, tem que justificar por que não quer. Né? Produção de provas. Se não pedir audiência de conciliação e mediação, tem que pedir a citação da parte adversa. Né? Tem que fazer o pedido principal, que está ali no último parágrafo do nosso case. Tá? Data, valor da causa, né? Não tem dano extrapatrimonial, dano moral, é só a redimição civil mesmo. Então é uma ação muito similar àquela ação de reparação de danos ali, né, da nossa primeira petição. Uma ação bem tranquila, bem menos complexa, por assim dizer, do que a ação de obrigação de fazer, né? Não tem tantos pedidos cumulativos, não tem uma legislação esparsa que não é tão utilizada, né? As legislações que nós vamos trabalhar são legislações usuais, né? Bem discutidas. Então, não tem outras dinâmicas, né?
E aí nós fechamos, né? Fechamos a nossa petição. Tá? Alguma dúvida a respeito dessa nossa próxima atividade, que vocês vão ter que entregar até terça, né? Terça. E aí na semana que vem a nossa provinha, né? Semana que vem a nossa provinha. Porque na outra semana seria a segunda chamada, né? Tá? Então, não vai cair ação monitória, mas daí assim, a semana que vem eu coloco ação monitória para vocês fazerem, apenas para quem quiser fazer ação monitória, né? E aí depois eu coloco o gabarito lá no mural, entendeu? Mas a prova ou vai ser uma ação de reparação de danos, ou uma ação de obrigação de fazer, ou uma ação redivitória civil, uma dessas três. Não o mesmo case, mas a mesma dinâmica, né? Os mesmos substratos processuais e de direito material, tá? A prova ela vai iniciar às 8 horas e vai findar às 11 horas e 15 minutos, né? Vocês vão iniciar e vão terminar a petição e mandar pela ferramenta avaliação específica lá, tá? A prova é individual. Eu já coloquei lá no mural, né, a dinâmica da prova. Então, 10, 15 minutos antes, a prova vai estar à disposição de vocês também. Não esqueçam que essa prova é peso 3, né? Essa prova é peso 3. E aí, na semana subsequente, tem um prazo para entrega das resenhas críticas e dos relatórios certificados de audiência, né? E aí nós fechamos derradeiramente o nosso semestre, tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida a respeito. Lá no mural eu coloquei, né? No mural, deixa eu tentar compartilhar aqui o mural com vocês. Interromper o compartilhamento. O professor, Oi. Ação de reparação, fazer ou... Ação de reparação de danos, ação de obrigação de fazer, ou a de hoje, que é a redivitória civil, né? Muito obrigado. Imagina. Deixa eu tentar colocar aqui o... Para colocar aqui o mural que coloquei para vocês. Deixa eu colocar aqui, peraí. Só um minutinho. Vai estar lá no mural, eu não estou conseguindo colocar lá no mural que eu coloquei ontem, né? Eu coloco lá até dia 30 a resenha crítica, as audiências, né? Deverão ser encaminhados pela avaliação AD14 e a nossa prova será no dia 23 de 11, né? Tá? E aí essa semana eu ainda vou colocar, né, o próximo mural eu vou colocar a respeito da prova, tá? Algumas observações importantes a respeito da prova, que é o resumo do que a gente conversou por aqui, né? Ok? Nós só temos, então, 23 e 30, né? O 30, semana que vem, 23. O 30, na verdade, vai ser só para a gente... Porque o 30 já começa... Deixa eu ver, o 30... o 30, é isso mesmo. O 30 vai ser para quem tiver que fazer a avaliação final, mas o 30 a gente vai ainda falar sobre a ação monitória, que não vai cair na prova, né? Mas vamos falar sobre ela. Então, na verdade, temos mais 2 encontros só. Isso. Aí nos privamos das nossas nobres isso aí. presenças. Já estou com saudade, professor. Como eu sou falso, meu Deus do céu. É o poder da argumentação, isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal, que a gente possa estar tirando com vocês aí? Alguma outra questão? Alguma outra dúvida? Vão dando, né, vão pedindo esclarecimentos aí no nosso bate-papo. Ou podem se manifestar também, abrindo os microfones. Fiquem bem à vontade. A nossa prova, então, semana que vem, dia 23, né? Dia 23, é isso, né?
Dia 23, daqui a 7 dias, 23, né? Dia 23, no horário de aula, isso mesmo, perfeito. Perfeito, obrigado, Celicinho. Dia 23, horário de aula. As demais dinâmicas da prova eu passo lá na nossa próxima ferramenta mural, tá? E a nossa atividade de hoje, não esqueçam de até amanhã, lembrando do nosso esqueleto ali, de colocar hoje na ferramenta de exposição, tá? O esqueleto da ação redibitória civil. Tá certo? Qualquer dúvida, me acione lá na ferramenta professor, tá? Se tiver alguma dúvida na hora de estarem revendo, né, as atividades que fizemos, ou alguma outra dúvida que porventura venha surgir. Tá certo? Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem bem, fiquem tranquilos, mensana com a correção, né? Vamos fazer a nossa parte. E vamos tocar em frente, né? Que é a vida que segue. Não é isso? Ganhando ou perdendo? Ganhando ou perdendo, estamos aí, né? Vida que segue. Ou na derrota, né? Ou na derrota, né? Ou uma derrota, como falou o irmão. Ganhamos uma derrota, né? Uma derrota. Professor, obrigado. Desculpe os colegas. Um abraço. Imagina. Boa semana para vocês. Valeu, saúde gente. e paz. É isso aí. O resto nós vamos atrás. É verdade, é isso que importa. Um abraço. Até mais. Tudo de bom, gente. Fiquem bem.